Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. A graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua vida, que a graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua família. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma Escola Bíblica da Família, apresentado pela família Barueri. Eu acho que dessa vez eu nem preciso me apresentar, que você já deve ter visto a outra aula. Meu nome é Adalberto Campos, sou um dos pastores da família Barueri. Bom, essa aqui é a segunda aula que nós temos tratado sobre ética cristã, ou ética e as ideologias. Esta aula, especificamente, nós dividimos em duas aulas, achamos isso muito importante. Então, hoje nós vamos trazer a última parte, a segunda e última parte do nosso termo, do nosso assunto, né? Ideologias, ética e ideologias. E espero que o senhor tenha falado com você na aula apresentada na semana passada e continue falando, que agora, na verdade, agora a gente vai formatar, vai fechar o assunto de uma forma com muito carinho, com muito cuidado. Então, meu irmão, abre o coração, que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Não tem outra forma. Se você não abrir, há uma canção que o pastor Vani cantava sempre na igreja e aquilo me alegrava muito: se o coração abrir, águas vivas do interior irão surgir. Então, meu irmão, abre o coração para que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Por isso nós temos orado. E fique esperto, Jesus Cristo está voltando. Que esta palavra bendita faça parte da tua vida, que esta palavra bendita oriente a tua vida a uma vida plena no Senhor. Nós, na semana passada, já abrimos esse assunto, ética e ideologias, e apresentamos um belíssimo texto de um irmão, acho que Maurício é o nome dele, se não me falha a memória, belíssimo texto, onde apresentamos alguns conceitos ali a respeito daquilo que cremos e apresentamos algumas ideologias que estão em moda, vamos dizer assim, elas estão muito presentes na nossa sociedade brasileira. E nós procuramos não emitir nenhum tipo de valor a essas ideologias, deixaremos isso mais para o final dessa aula. E agora, nós queremos falar sobre algumas ideologias que já existiam, que já tinham lá no tempo de Jesus. Então, quero dar um recado para você antes de nos aprofundarmos na aula. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, não esqueça de fazer isso. Clique no sininho. Se essa aula tem sido edificante para a tua vida, já curta ali também e divulgue, publique isso para os seus amigos, para os irmãos, para que nós possamos alcançar um grande número de pessoas. Espero que você tenha assistido a aula anterior. Se você não assistiu, para por aqui, assiste a primeira aula e depois você volta para essa aqui, porque é muito importante, senão não vai fazer muito sentido para você, tá bem? Na semana passada, trazer um breve resumo, falamos sobre algumas ideologias que compõem a nossa sociedade. Muito importante para nós nos situarmos. Gostaria de mostrar a vocês que também Jesus tinha as questões ideológicas. Gostaria de mostrar a você que também existiam algumas ideologias que eram parecidas com a fé que Jesus estava mostrando, mas não era propriamente aquilo que Jesus estava mostrando, como acontece hoje. Por isso, eu quero apresentar a vocês 6 ideologias que eram muito comuns no tempo de Jesus, tá ok? No contexto do Novo Testamento, a nação judaica ela não era homogênea, ou seja, havia uma grande diversidade de pensamentos, de ideais. Ao contrário disso, ela era muito dividida. Haviam vários grupos, vários partidos, várias doutrinas, várias ideologias e tradições distintas entre o povo, movidos ora por motivações políticas e ora movidos por questões religiosas. Nesse sentido, saduceus, fariseus, essênios, zelotes, herodianos, entre outros, formavam os principais partidos políticos e seitas religiosas daquela época. Vemos as características desses grupos, né? E como Jesus, com sua tremenda sabedoria e coragem, conviveu e reagiu com eles. Então esse é o nosso objetivo. Nos deixando um exemplo de como viver dentro de um ambiente de pluralismo, que é o que nós vivemos, de pluralismo religioso, de pluralismo ideológico, e com respeito, e ao mesmo tempo defender a verdade, a qual nós temos
que é o reino de Deus. Então nós precisamos aprender a respeitar a pluralidade de pensamentos e de religiões que existem, assim como Jesus mostra isso, e viver a verdade do Evangelho comprometidos com o reino de Deus. Esse é o nosso objetivo. Então, a partir de agora, iremos trazer a vocês alguns idealismos, alguns princípios contemporâneos a Jesus. O primeiro que gostaríamos de tratar é sobre os herodianos. Quem eram os herodianos? Os herodianos eram os defensores, entre outros, eram os defensores da dominação romana na Palestina. Eles estavam ao serviço de Herodes, por isso herodianos. Herodes era o líder principal de Roma, portanto de todo o império, e eram os mais ferrenhos perseguidores dos movimentos subversivos. Então qualquer tipo de movimento que pudesse parecer algo que se voltaria contra Herodes, eles se levantavam. Os evangelistas também os mencionam lá em Marcos 3, 6, 12 e 13, Mateus 20, 22 e 16. Eu não vou ler os textos, tá bem? Porque para questão de tempo mesmo, mas os evangelistas citam eles em diversas passagens bíblicas ali apresentados os herodianos. Eles tinham a característica de agremiação partidária, apoiando a dinastia de Herodes, que deviam seu poder às forças romanas e à ocupação. Os herodianos, eles se opunham a Jesus por receio de que ele pudesse promover perturbações públicas por meio dos seus ensinamentos morais. Então a questão não era religiosa com os herodianos, era poder. A preocupação deles era que Jesus tomasse o poder e ali afligisse Herodes. Eles eram movidos mais por interesses políticos do que interesses religiosos. Tanto que eles não tinham uma ortodoxia muito clara. Eles eram o que se pode dizer mundanos. Eram judeus, mas mais voltados a defender Herodes, os herodianos. Ainda hoje, alguns grupos religiosos são mais movidos por interesses políticos do que propriamente por convicção de fé. Então ainda existem grupos que se parecem, que se vestem de religiosos, mas são mais movimentos políticos. Isto eram os herodianos, ok? O segundo movimento, ou uma segunda ideologia, conforme o termo que temos trabalhado nos tempos de Jesus, eram os publicanos. Os publicanos, eles não eram herodianos, mas eles tinham uma semelhança muito grande com os herodianos, porque eles trabalhavam para Roma, trabalhavam para o Estado. Os publicanos, eles eram os cobradores de impostos, eles eram os coletores dos tributos, das taxas, que eram destinadas ao Império Romano. Por essa razão, eles eram odiados pelo povo. Costumavam-se dizer, só os publicanos são ladrões. Então, eles eram tidos pelo povo como ladrões, como homens que roubavam ali do povo, porque eles coletavam os impostos e entregavam para Roma, e às vezes, e muitas vezes, eles coletavam mais do que deviam ali, porque eram realmente ladrões. Eles eram tidos como a pior espécie de pecadores. Era interessante isso. Quando um judeu exercia esse triste ofício, exercido evidentemente pelos judeus, e sobretudo ele cobrava dos seus irmãos o imposto destinado a Roma. Então era um traidor. Ele era tratado com desprezo por isso. Há várias passagens nos evangelhos nos quais os publicanos são comparados a pecadores. O que para nós, na nossa cabeça, no nosso pensamento, seria um funcionário do governo, ele era tratado como pecador, como um traidor ali. É interessante notar que Jesus comia com os publicanos e pecadores, e por isso os discípulos foram questionados pelos fariseus, Mateus 9,16. Ainda Jesus deixava os escribas, os fariseus, irritados ao vê-lo nas companhias dos pecadores e dos publicanos. Então eles se irritavam, Mateus 11,19, eles ficavam possessos em ver Jesus junto dos publicanos ali, dos cobradores de impostos. Os escribas e fariseus, inconformados, murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores. Então, Lucas 5:30, 15, 1 a 2, então você anda com eles, você come com eles, e não só isso. Entre os 12 discípulos de Jesus, havia um publicano, havia alguém que era cobrador de imposto. Quem que era? Vamos ver se você sabe. 1 segundo para você pensar, 2 segundos para você pensar.
Mateus, o Evangelho de Mateus, sabe o Evangelho de Mateus que nós vemos? Pois bem, Mateus era cobrador de imposto, também chamado de Levi ali. Então Jesus trouxe Mateus para o reino de Deus. Outro importante, talvez você pensou porque ele é mais conhecido por causa da música, talvez, ou por conta da sua forma, da sua história, a forma que aconteceu, é Zaqueu. Zaqueu era um publicano, era um cobrador de impostos também. Mas Zaqueu, apesar de ter se tornado discípulo de Jesus, ele não foi chamado, não foi escritor, não foi apóstolo. Mateus não, desculpa, Zaqueu. Mateus sim, Mateus foi ali um dos apóstolos do Senhor e o Senhor chamou para andar com ele. Segundo grupo, que tinham ali os seus ideais, tinham os seus motivos e que isso mexia com a mente, com a forma das pessoas agirem. Um terceiro grupo que gostaríamos de citar são os saduceus e sacerdotes. Os saduceus eram um partido religioso, econômico e político dominantes na época de Jesus. A ele pertencia a maioria dos sacerdotes. Então, quando a gente junta saduceus e sacerdotes, é porque a maior parte, a grande parte dos sacerdotes eram saduceus, eram chamados saduceus. Apesar de serem pequena a sua quantidade, eles não eram um grupo tão grande, né? Aliás, os saduceus eram formados por sacerdotes, era um grupo pequeno, os saduceus representavam a aristocracia dominante do judaísmo nos tempos de Jesus, ou seja, eram os melhores, mais bem de vida ali. O nome desse grupo originou-se provavelmente de Zadok, que o pai da linhagem do sumo sacerdote durante o reinado de Salomão, lá no livro de 1 Reis, você pode observar isso. Eles formavam um escalão superior dos sacerdotes da parte do Sinédrio, exercendo por isso uma grande influência política. Ao contrário dos fariseus, que a gente vai falar logo mais, que reconheciam a importância da tradição oral, os saduceus aceitavam única e exclusivamente a lei escrita, ou seja, a Torá, o Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia eram os únicos livros que eles aceitavam. Por influência do helenismo e da cultura pagã, era uma religião materialista e secularizada, que negava a existência do mundo espiritual. Atos 23, capítulo 23, versículo 8, nós observamos isso. E eles também não acreditavam na ressurreição dos mortos. Observamos isso em Marcos 12, 18. E nem na vida futura. A vida para eles, portanto, se resumia no aqui e agora, sobre o qual Deus não tinha nenhuma interferência. Quanto a esse grupo, Jesus disse aos seus discípulos para tomarem cuidado com o fermento dos saduceus, dos sacerdotes, Mateus 16, 8, que era o símbolo do mal, o símbolo da corrupção. Então eles eram homens mundanos, era um grupo que, apesar de religiosos, eram sacerdotes, formado por sacerdotes, mas eles abriam mão das questões espirituais, eles não criam na ressurreição, não criam em nada no porvir, então o que se fazia aqui era aqui e acabou. Esses eram os saduceus. Ok? Um quarto grupo que gostaríamos de trazer aqui um breve relato sobre eles são os fariseus e os escribas. Os fariseus, ou os separados, eram um partido leigo, muito próximo do povo. Eles eram admirados pelo povo e mesmo aqueles que desprezavam a ele, olhavam, eles eram admirados pelo povo e mesmo por aqueles que os desprezavam, porque eles tinham um ímpeto muito grande. Eles distinguiam-se pela sua intransigência, então eles admiravam pela sua energia e rígida observação da lei, além de elevado nível moral. Acreditavam na ressurreição, diferente dos saduceus. Eles acreditavam nos anjos e aguardavam o Messias. Eles tinham uma grande ansiedade, uma grande expectativa pelo advento do Messias. Em maior número, tinham um número maior do que os saduceus. Os fariseus representam um núcleo mais rígido do judaísmo, formado basicamente por pessoas da classe média e com grande influência entre o povo. João 12, 42, 43 trata disso, né? Eles eram meticulosos quanto ao cumprimento da lei mosaica e por isso na sua grande maioria, eram formados por escribas. Então os escribas, né, que escreviam, copiavam ali, não era só no termo religioso o escriba, eram formados por fariseus,
que pertencia a esse grupo. Eles enfatizavam mais a tradição oral do que a liberalidade da lei. Então, eles eram muito mais dirigidos pelas questões da oral, ali, pelas tradições oral, do que propriamente a lei, do que as escritas, apesar de ter ali junto deles os escribas, né? Além de dar grande valor às tradições religiosas, como lavar as mãos, as refeições, eles valorizavam o recolhimento do dízimo. Nós observamos lá em Mateus 23, 23. Os fariseus jejuavam regularmente, Mateus 9, 14. Eles enfatizavam a observância do sábado, não que os outros não observavam, mas eles eram mais rígidos quanto a isso, Mateus 12, 1 ao 8. Entretanto, eles eram avarentos. Olha que fator interessante. Em suas orações, eles gostavam de vangloriar-se, eles gostavam de apresentar ali os seus atributos morais, Lucas 18, 11 a 12. Em razão do seu legalismo, eles eram homens muito legalistas, Jesus repreendeu eles. Então, olha, vocês são legalistas, lá em Mateus 23, 1 a 33, Jesus fala, vocês amam ali, são amantes dos primeiros lugares, vocês são hipócritas, né? Jesus dá uma paulada nos fariseus da beça. Vocês são condutores de cegos, cegos guiando outros cegos. A sua religiosidade, eles baseavam no exterior, naquilo que se via e não no interior. Eles se baseavam nos seus rituais, na sua própria justiça, desprezando a parte mais importante da lei, que era o juízo, a misericórdia e a fé. Um dos exemplos que era a invocação da tradição do Corban, Marcos 7, 11, como um subterfúgio para não cuidar dos pais na sua velhice. Então, havia uma obrigação do judeu em cuidar dos pais, dos velhinhos ali, e ele falou, olha, nós demos todos os nossos bens, então nós não temos como cuidar dos pais. Eles se desfaziam de seus bens só para não cuidar dos próprios pais, dizendo que haviam consagrado seus bens no templo, e por isso eles não poderiam utilizar para dar aos seus pais. Jesus disse que eles haviam invalidado a lei por causa da sua tradição, Mateus 7,13. Este é o motivo pelo qual Jesus declarou aos seus discípulos, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Então, os fariseus e os escribas, muito conhecidos, os personagens mais conhecidos do Novo Testamento, aí, dos grupos, né, eram grupos realmente religiosos, mas com grandes problemas. Ok? Você deve ouvir bastante sobre isso. Eu acho que a gente ouve mais sobre fariseus, sobre saduceus, sobre zelotes, e que os termos que a gente vai tratar, do que talvez o que falamos na aula passada, né? Ou, não sei, talvez pelo menos na igreja a gente fala mais sobre eles, né? Um quarto grupo que gostaríamos de destacar quanto à sua ideologia são os essênios. Os essênios eram um grupo originalmente ligado ao clero de Jerusalém, mas que se afastou em protesto. Então eles eram sacerdotes, ligados ao clero ali, mas eles se afastam, eles se retiram para o deserto a fim de encarnar uma vida genuinamente da fé judaica e uma vida comunitária intensa, cultivando a esperança messiânica. No tempo de Jesus, algumas pessoas queriam lutar contra os romanos, outros queriam viver com os romanos. Então eles tinham havia uma divisão. Alguns queriam ir contra os romanos, outros conviviam bem. Os essênios, a grande característica dos essênios era que viveram uma vida isolados, ou seja, como resposta contra o mundo, eles aquele mundo maluco do primeiro século, eles queriam se isolar, por isso muitos deles viviam no deserto. Eles foram uma comunidade composta no noroeste do Mar Morto. Lá os essênios achavam que poderiam viver como verdadeiramente como povo de Deus. Eles rejeitavam a Herodes, o templo, e rejeitavam os fariseus. As suas mentes, somente eles eram os verdadeiros israelitas. Eles desprezavam todos os demais grupos ali da sua era, do seu tempo. Eles criaram uma comunidade pura, da qual eles acreditavam que sairia o Messias para redimir Israel. Na verdade, eles acreditavam que Deus enviaria 2 Messias, um sacerdote e outro rei. Eles tinham uma doutrina
bastante complicada ali também. Eles se intitulavam como os Filhos da Luz e seriam utilizados pelo Messias para restabelecer o reino de Israel. Os evangelhos, eles não mencionam os essênios. É interessante que a gente está falando de um grupo que, vamos dizer assim, não é bíblico. A Bíblia não cita os essênios. A gente sabe deles, tá? Aliás, os evangelhos não citam, né? Não citam os essênios. Os romanos destruiriam a comunidade dos essênios antes de partirem para Jerusalém. Muitos acreditam que foram os essênios. Já ouviu falar dos manuscritos do Mar Morto? Muitos atribuem aos essênios aqueles escritos. Então dizem que foram os essênios, os escribas daquele material encontrado no Mar Morto, que é um material muito importante a despeito da arqueologia cristã. Os essênios eram conduzidos por sacerdotes, zadoquitas, ou seja, da linhagem de Zadok. Zadok é o oficial do sacerdócio, então ele é o oficial principal, e deixava o templo, e por isso eles achavam que o templo estava corrompido, porque eles não estavam no templo. E eles se alimentavam rituais de pureza, compartilhavam de todas as riquezas que viviam em comunidade, viviam uma vida em comum. Eles eram muito rigorosos com relação à interpretação dos mandamentos e da Torá, especificamente. Eles mantinham uma perspectiva escatológica a respeito da vinda do Messias para os últimos dias. Eles escolheram o celibato, em vez de se casar e constituir famílias, então eles eram celibatários. Os essênios não eram pacifistas, mas também não eram violentos, não eram pacifistas de aceitar, mas também não eram violentos de buscar guerra. Eles apoiavam os esforços, eles inclusive apoiavam os esforços dos zelotes, que a gente vai falar sobre eles logo mais. Eles protestavam contra os saduceus e também se posicionavam contra os fariseus e as tradições aqui que eles colocavam. Eles banhavam-se antes das suas refeições, viviam completamente separados do judaísmo de Jerusalém, o qual eles tinham como aquele judaísmo como apóstata, por não buscar alento na palavra de Deus como eles buscavam. Além disso, os cristãos que foram chamados para... Nós observamos que é contrário ao princípio da fé cristã, porque o cristão não é chamado para ser tirado do mundo, para não viver no mundo. Pelo contrário, para viver no mundo, para ser sal e luz do mundo, para influenciar a sociedade. Então, eles tinham uma posição contrária à fé cristã, porque eles se resguardavam, se fechavam ali nos seus mundinhos e só criticavam os outros. Esses eram os essênios. Gostaria de falar com vocês agora sobre os zelotes. Os zelotes também é um grupo bastante interessante na contemporânea Jesus. Os zelotes eram membros do partido judaico que se opunham totalmente à dominação romana para julgar. Eles diziam que era incompatível com a soberania de Deus ter um romano ali os julgando. Em períodos mais turbulentos, eles apelavam realmente para a violência. Então, era constante conflito entre os zelotes e os romanos e aqueles judeus ali também que aceitavam os romanos. Eles não eram pacifistas. Eles praticavam sequestros e assassinatos de opositores políticos. Os sicários eram uma ala dos zelotes, que eram assim chamados porque carregavam um punhal escondido. Era um movimento subversivo, caracterizado por violentos atentados. Os zelotes formavam um grupo de extremistas que usava a rebelião e a violência contra a dominação dos romanos, porque eles acreditavam que tal submissão era uma traição a Deus. Há quem sugira que o Senhor Jesus favoreceu os zelotes para expressar a sua aprovação em relação às suas táticas. Nada poderia ser tão oposto à verdade que um ministério de Jesus baseado em um fim pacifista. Então Simão provavelmente experimentou uma mudança. Então, apesar de o Senhor ter escolhido um zelote, não era porque ele apoiava aqueles tais princípios de guerra. Então o Senhor era pacifista, mas os zelotes não. Ok? Fiquei na dúvida quanto a Simão Pedro. Zelote, ok? Era zelote. Pois bem, o sexto e último grupo que gostaríamos de falar
contemporâneos a Jesus eram os samaritanos. Os samaritanos eram um grupo de religiosos que viviam em conflito com os judeus no tempo de Jesus. Eles viviam na região de Samária, por isso samaritanos, e eles eram uma mistura do judaísmo com outras crenças. Jesus escandalizou muitos judeus porque ele não rejeitava os samaritanos. Uma pergunta importante é: quando surgem os samaritanos? Os samaritanos eles surgiram quando o povo de Israel se misturou com pessoas de outros povos ou de outras crenças. Logo depois do reinado de Salomão, o povo de Israel se dividiu entre duas nações, entre o reino do norte, chamado como Reino de Israel, e o reino do sul, chamado como Reino de Judá. Em Judá, o povo continuou a adorar a Deus em Jerusalém. Mas em Israel, o reino do norte, o povo se virou para a idolatria e misturou a adoração que eles faziam a Deus com outras religiões. A capital do reino de Israel era Samária. Então, essa capital, um novo centro religioso, era um centro misturado, onde havia mistura das religiões. Depois de muito tempo de idolatria, o reino de Israel foi conquistado pelo Império Assírio e muitos israelitas foram deportados para outras partes do Império Assírio. E pessoas de outras nações que foram conquistadas pela Síria foram relocadas para Samária. Então, os novos habitantes de Samária aprenderam sobre o soberano, mas misturavam o judaísmo com a adoração a outros deuses. Os judeus que restaram em Samária se misturaram com os novos habitantes e surgiram os samaritanos. Então, os samaritanos seguiam uma forma modificada da lei mosaica, acreditando que o local correto da adoração ao seu Deus era no Monte Gerizim, em Samária, e não no Templo de Jerusalém, como os judeus de Jerusalém, ou os judeus do sul, assim pregavam. Os judeus desprezavam os samaritanos porque distorciam as escrituras. Jesus e os samaritanos. No tempo de Jesus, os judeus evitavam todo o contato com os samaritanos, e conseguiam, porque eles tinham como impuro, mas Jesus conversava com os samaritanos. Eles lhe proclamavam o evangelho sem preconceito. Muitos samaritanos creram em Jesus. Lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 39 ao 41, nós observamos isso. Jesus, ele explicou aos samaritanos que o importante não é o local da adoração, mas é adorar a Deus em espírito e em verdade. João 4, 21 a 24. E ele mostrou que o Evangelho, que a palavra de Deus, a proclamação do Evangelho, era para todos, para judeus, samaritanos e todas as pessoas, todos os povos, de todas as culturas. Inclusive na parábola do bom samaritano, Jesus demonstrou que devemos amar a todos, sem olhar para as suas aparências ou a sua condição. Na história, os bons judeus não olharam para o próximo que estava ferido à beira do caminho, mas sim o samaritano, que era tido como inimigo dos judeus, foi aquele que cuidou de um judeu ferido. Lucas 10, 31 a 34. Diante de tudo isso, diante daquilo que nós falamos dos fariseus, dos saduceus, dos zelotes, dos samaritanos, dos herodianos, qual é o posicionamento de Jesus? Como nós podemos observar, Jesus viveu dentro de um contexto de pluralidade religiosa, política, de pluralidade ideológica, com a existência de várias teologias, de várias concepções a respeito de Deus, de várias concepções sobre espiritualidade, de várias concepções sobre governo. Embora Jesus respeitasse a crença de cada grupo e tivesse um diálogo com a maior parte desses grupos, Jesus não deixou de apontar os seus erros e lhe falar a verdade. Jesus não se apresentou como mais uma opção religiosa. Jesus não se apresentou como mais uma forma de governo humano, bem que alguns dos seus discípulos era isso que eles queriam, mas Jesus não se mostrou dessa forma, mas Jesus se mostrou como o próprio Filho de Deus. João 5,57, afirmando que a sua exclusividade ao dizer:
Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Nos dias atuais, como os discípulos de Jesus, devemos respeitar as demais confissões religiosas. Devemos respeitar as ideologias e seus atores, sem perder o senso crítico e a coragem de dizer o que convém, a sã doutrina, conforme a orientação do apóstolo Paulo a Tito no capítulo 2, versículo 1. Para isso, nós precisamos estar preparados, conforme a orientação do apóstolo Pedro em sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Para que assim possamos confrontar toda e qualquer religião, toda e qualquer ideologia que fujam dos princípios bíblicos, seja por legalismo, seja por miticismo, seja por mundanismo, enfatizando assim a superioridade de Cristo, o autor e consumador da nossa fé, conforme vemos em Hebreus 12:2. O fundamento verdadeiro da espiritualidade está em Jesus. Na aula passada e na aula de hoje, nós vimos as principais ideologias que permeiam a nossa sociedade. Na aula de hoje, especificamente, nós vimos as principais ideologias que permeavam a sociedade contemporânea de Jesus. E observamos que Jesus não desprezava as pessoas. Por isso e para isso, nós precisamos estar fundamentados naquilo que cremos, de como aplicamos a nossa fé. Para isso, para que nós não venhamos a nos tornar presas fáceis de ideologias que desvirtuam princípios bíblicos, precisamos nos fundamentar em alguns pontos muito importantes que nós citaremos a seguir. Primeiro ponto, um cristão verdadeiro compreende e confessa que é peregrino no mundo. Vemos sobre os heróis da fé, ali a exposição dos heróis da fé, Abraão, Isaac e Jacó, em Hebreus capítulo 11, 13, que diz: todos esses morreram na fé, sem ter obtido a promessa, vivendo, porém, longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Por isso, devemos aspirar à pátria celestial. Hebreus 11:16, mas agora aspira uma pátria superior que é celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Portanto, meu irmão, se você é um cristão professo, que confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, entenda que a tua pátria não está nesta terra, que a tua pátria é celestial. Os teus interesses devem ser interesses celestiais. Os que aguardam pela habitação do Altíssimo, segundo ponto, os que aguardam pela habitação do Altíssimo não se preocupam em construir casa permanente. Hebreus 11:9. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como terra alheia, habitando em tendas como Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Perceba que esses heróis da fé, Abraão, Isaac e Jacó, eram peregrinos em terra alheia, ainda que tinham a promessa. Eles não se preocupavam em formar casas, mas moravam em tendas. Talvez nós queremos construir uma casa para nós neste mundo. É claro que nós não estamos falando que você não deve comprar a tua casa, o teu apartamento, mas quando eu falo de estabelecer um domínio sobre este mundo, muito cuidado a respeito disso, que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Terceiro ponto que gostaríamos de abordar é que o Evangelho não é um trampolim social, mas é espiritual.
Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 21 e 22 diz: fosse chamado sendo escravo. Não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor escravo é liberto no Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Então muitas pessoas se apropriam do Evangelho, querem trabalhar o Evangelho como um trampolim para as questões sociais. O Evangelho não é isso. O Evangelho é para a manifestação do poder de Deus para salvação. Podemos, como diz o apóstolo Paulo, se você pode se livrar da escravidão, aproveita a oportunidade. Mas não é isso que vai te mover. Você não pode, não deve ser movido por isso. Quarto item, quero citar, o cristão deve compreender o princípio de autoridade independente do regime político em que está inserido. Romanos 13:1, já lemos bastante nas aulas anteriores isso, né? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Meu irmão, é claro que nós temos alguns propósitos, achamos que este ou aquele regime, mas independente de onde nós estivermos, as autoridades foram constituídas por Deus. O princípio de autoridade é independente do regime político. Vote naquele que você aprecia, mas se o que está não é o que você aprecia, respeite a autoridade. Esse é princípio espiritual. Ou você entende, ou não tem como explicar. Ou você é um homem espiritual, ou não tem como falar. É até difícil falar, dá para entender. Você consegue entender. Ok? Quinto ponto. O cristão sabe que deve orar pelas autoridades instituídas. 1 Timóteo 2, 1 e 2. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivam vida tranquila, mansa e com toda piedade e respeito. Irmão, oração é um princípio espiritual. Se você está sendo guiado por princípios humanos, por princípios naturais, como que a oração vai fazer efeito na tua vida? Não é possível, não é viável. Portanto, meu irmão, compreenda o princípio de autoridade, compreenda o dever de orar indistintamente. Você não ora por aquele que você gosta, você ora por aquele que precisa. E as autoridades precisam, os reis, os soberanos, os que são revestidos de poder, precisam da tua oração, da minha oração, da nossa oração. Ok? Sexto item. Jesus não veio para favorecer o crente em suas demandas judiciais. Lucas 12:14. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Irmãos, Jesus veio para salvar a nossa alma. Nosso corpo sim, porque será transformado, claro. Mas, irmãos, o princípio é nos salvar do pecado. Nós queremos constituir Jesus como se tivéssemos um privilégio por sermos cristãos nesse mundo. Não há privilégio nenhum. Pelo contrário, nós vamos sofrer mais por sermos cristãos. Ainda nessa mesma linha de raciocínio, o cristão não tem maior sorte para com as coisas deste mundo do que o ímpio. Eclesiastes 9:2 diz: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro, ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom e ao pecador, o que jura e ao que teme o juramento. Então, a nossa fé cristã, no conceito do mundo, no contexto social, não nos faz superior. A nossa fé, ela nos dá acesso a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Você percebe o quanto, eu quero que você ouça isso e não desconecte com as ideologias, ok? Com as ideologias contemporâneas a nós. Esse é o nosso objetivo.
A primeira aula que tivemos na semana passada e esta aula estão totalmente ligados. É uma aula só. Perceba que eu estou até com a mesma camisa, estou com a mesma aula. Eu gravei no mesmo momento. É a mesma aula. Ok? Oitavo, o cristão sabe que está neste mundo porque foi enviado para estar. João 17:18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. Você não está aqui de paraquedas. Você não está aqui à toa. Você foi enviado por Deus para estar aqui. Há um envio sobre a tua vida. Um envio para a anunciação do Evangelho. O cristão faz uso do mundo moderadamente. 1 Coríntios 7:31. E os que utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Nós usufruímos das coisas deste mundo? Sim, como cidadãos normais, como homens normais. Mas entenda o seguinte, não se apegue às coisas deste mundo. E é claro que o que nós estamos falando aqui é das ideologias, dos princípios que regem os homens, que não vêm de Deus. O verdadeiro cristão sabe que a sua luta não é contra a carne e contra sangue. Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Talvez você tenha usado mais a tua carne para lutar do que a tua vida espiritual. E a nossa luta não é contra carne e sangue, irmão. Não é contra pensamentos humanos, mas é questões espirituais. E às vezes a gente está lutando contra homens, contra o nosso próprio irmão, por conta de uma ideologia diferente daquilo que nós achamos que é correta. Não perca ainda. Não há o que se esperar para esta vida. 1 Coríntios 15:19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Quem se envereda pelas ideologias, e não estou falando de uma ideologia ou de outra, estou falando de todas. Quem espera pelas coisas deste mundo é um infeliz. O que você escolhe? A felicidade eterna garantida em Jesus ou uma felicidade passageira neste mundo? É muito sério a respeito disso. Por isso muitas pessoas estão perturbadas. 12. As ideologias deste mundo não vêm de Deus e podem alienar a nossa vida com Deus e o nosso chamado. Gálatas 5:8. Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Paulo estava falando aos irmãos de Gálatas, lá da Galácia. E ele falava assim aos irmãos, olha, essa persuasão que os judaizantes, era um grupo também que tinha, que eu não trouxe aqui para a nossa reflexão. Aquilo que eles estão falando não vem do chamado daquele que chamou vocês. Então, irmãos, muitas ideologias, ou não todas as ideologias deste mundo, elas querem nos alienar do relacionamento com Deus. Ela quer colocar a nossa força, a nossa condição de segurança nas coisas humanas. Não permita isso para a sua vida. Por isso, irmão, irmã, cuidado. Colossenses 2:8 diz, cuidado, que ninguém vos venha enredar com filosofias vãs, sutilezas conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Cuidado com as filosofias vãs. Cuidado com as sutilezas das tradições dos homens. Ainda em Romanos 16:17-18 diz, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste, afastai-vos dele, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim o seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração do incauto. Não seja incauto, não seja tolo, não seja enganado com palavras vãs.
com doutrinas que buscam satisfazer as suas próprias vontades, o seu próprio ventre. E por último, Efésios 5:6, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos das desobediências. O que são essas doutrinas vãs, essas palavras vãs? Palavras que não nos aproximam de Deus. Tudo que o crente faz, irmãos, quer comamos, quer bebamos, seja para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos deve ser para nos aproximar de Deus, para nos fazer mais íntimos de Deus. Um verdadeiro cristão deve se preocupar em anunciar o Evangelho e não ser um ativista político, um ativista social, um humanista, um naturalista, um feminista, um religioso, um legalista, um formalista ou qualquer outra ideologia que o cerne não esteja na propagação do Evangelho. Deixar a prática homossexual não faz com que ninguém se salve, irmãos. Tem gente brigando por questões de homossexualismo, e nós vamos falar sobre isso daqui a algumas semanas. Aguarde, nós vamos falar sobre esse assunto. Mas você brigar com alguém para que ele não seja homossexual não vai fazer com que ele se converta. Não há partido político que esteja compromissado com a propagação do Evangelho. O problema da humanidade não são os abortos, o uso das drogas e as polêmicas sociopolíticas com as quais nós estamos acostumados a ver e às vezes até discutir. O problema da humanidade é não reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Quando um cristão escolhe um lado do mundo para batalhar, ele perde a oportunidade de anunciar o Evangelho com isenção daquele que sabe o futuro. E somente aquele que está fundamentado na palavra de Deus pode dizer que conhece o futuro. Vou repetir isso, é importante que você compreenda bem disso. Quando um cristão escolhe um lado do mundo para batalhar, quando um cristão escolhe uma ideologia, eu vou batalhar por esta ideologia, vou batalhar por este princípio, sabe o que ele pede? A oportunidade de anunciar o Evangelho com isenção daquele que sabe o futuro. O cristão sabe o futuro, o cristão sabe o que vai vir adiante. E quando ele está de um lado, ele não é mais isento. Ele é de um lado. Ele perdeu. E se ele perde isso, sabe o que acontece com ele? Aquele conhecimento que ele deveria ter a respeito do futuro perde o seu valor. E somente aquele que está fundamentado na palavra de Deus, na Bíblia, nos termos da palavra de Deus, pode dizer que conhece o futuro. Então, o nosso futuro não está no comunismo, nem tampouco no capitalismo, e nem tampouco em qualquer outra ideologia que nós tenhamos citado aqui ou não tenhamos citado. Sabe por quê? O nosso futuro está no Senhor. Meu irmão, o princípio da fé cristã é negar a velha natureza e ter uma nova natureza. Quando a gente fala de velha natureza, não é só beber e fumar. Isso também. Mas é deixar pensamentos, ideais. Se você se converteu a Cristo, genuinamente, está alicerçado nesta palavra, nenhuma ideologia que você tenha visto antes, por melhor que seja, e não estou criticando nenhuma especificamente, pode ser suficiente para você. Gostaria de encerrar essa aula com a citação do apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 3 ao 6. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Sabe o que é sofismas? Argumentos ou raciocínio que é concebido com o objetivo de produzir uma ilusão da verdade. Embora ela pareça ser verdadeira, pareça ser lógica, ela apresenta uma certa realidade, a sua estrutura inconscientemente é incorreta, é enganosa. As ideologias. Anulando o nosso sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus,
As ideologias se levantam contra o conhecimento de Deus, elas não são para nos fazer mais conhecedores de Deus, pelo contrário, elas querem nos fazer mais conhecedores dos homens e de seus objetivos, e levando cativo todo pensamento à obediência de Deus. Que o teu pensamento seja levado cativo, que a tua mente, você consegue fazer essa oração? Jesus, que a minha mente seja cativa à obediência do Senhor, à obediência de Cristo, à obediência da palavra do Senhor, e estando prontos para punir toda obediência, uma vez completa a vossa submissão. A desobediência somente pode ser vencida pela submissão da palavra de Deus. Meu irmão, o Senhor te chama para você não viver uma vida vã. Não lute pelas coisas deste mundo. Não estou falando para você abandonar, esquece tudo. Não é isto. Mas você sabe por que você está aqui nesta terra? Para anunciar o Evangelho. Só para isso. As outras coisas são caminhos, são ferramentas, são instrumentos para você anunciar o Evangelho. Portanto, meu irmão, é claro que muitos de nós, todos nós, de uma forma ou de outra, temos algumas ideologias que somos mais familiarizados, que gostamos mais por causa disso ou por causa daquilo. Mas eu te aconselho, não se prenda a isso, irmão. Se você, eu vou usar alguns termos, mas não é nada pessoal, pelo amor de Deus, não pense isso de mim. Se você era PMDBista, não seja mais. Se você era do PSDB, PL, PT, PSDB, e todos os P's aqui, eu estou o democrata, cristão, não importa, irmão, sai desta. Nenhum desses partidos representam a fé cristã. Pelo contrário, todos eles contrariam, até aqueles que têm cristãos em suas siglas. Cuidado. Se você é um político e tem um chamado para a política, infelizmente você tem que se filiar a um deles, que é o sistema do nosso país. Infelizmente, na minha ótica de ver. Mas se você é um cristão que não tem esse chamado político, meu irmão, nem ficar em cima do muro. Não é isso que eu estou falando. Não se aliance a nenhum partido. Não se aliancie a nenhuma ideologia. E se os governantes que nós temos hoje não são muito favoráveis àquilo que você pensa, àquilo que te acomode, tem uma solução. Ore por eles. Amanhã pode ser algum que você goste mais. Não sei se é bom, não sei se é ruim. Mas sabe o que a gente vai ter que fazer? Continuar orando por eles. Gastei um tempo maior com vocês. Me desculpe se foi incômodo. Também se foi incômodo, você tirou assistindo 2 vezes, eu não sei. Mas obrigado por estar conosco, irmão. Mais do que nunca, como diz o Faustão, que a palavra do Senhor entre no seu coração. Se a palavra do Senhor, se isso que nós vemos aqui, a palavra de Deus não enraizar no teu coração, nada disso fará sentido algum. Então, que o nome de Cristo seja glorificado na tua vida. Obrigado por estar conosco durante todo esse tempo. Eu não tenho muito hábito de orar na escola bíblica da família, mas eu gostaria de fazer uma oração com você nesse dia. Pai, obrigado por cada irmão, cada irmã que esteve conosco durante essas últimas 2 aulas, e todas as aulas, mas essas 2 especificamente, que foram assuntos mais agudos, mais doloridos para alguns. Fala aos corações, Senhor. O Senhor sabe que o nosso propósito não é confrontar as pessoas para lhes trazer mal, mas pelo contrário, para fazerem mais aptas para o teu reino, Pai. É em nome de Cristo que nós pedimos, sela essa palavra nos corações e o teu nome seja glorificado. Obrigado por estar conosco, irmão. Semana que vem nós vamos falar sobre ética e a violência. É interessante, tem a ver com as questões que nós temos falado um pouco.
Um pouco também tem, mas fique conosco. Ética e violência, nós vamos falar sobre a ética e a sexualidade, a ética e o controle de natalidade, a ética e o movimento LGBT, a ética e a família, ética e a integridade e, por último, a ética e o amor. Então fique conosco, tem muita coisa para ser falado, o Senhor certamente vai falar e está falando poderosamente com cada coração. Deus te abençoe, tenha uma excelente semana na presença do Senhor, que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Não te esqueça, fique esperto, Jesus Cristo está voltando. Até a próxima semana, se assim o Senhor permitir. Deus abençoe a todos.